Estamos ao vivo. Toque, toque, toque. Posso entrar aí na sua casa, no seu coração. Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Estamos caminhando no 20º dia, metade da nossa proposta aqui. Metade do nosso livro. E como está sendo importante essa caminhada, porque quando a gente faz algo em prol de outras pessoas, né, em prol de alguém, a gente executa de forma mais intensa, de forma a extrair mais conhecimento, a se importar mais, porque é valorizando o próximo que a gente consegue extrair de nós uma excelência maior. Então, quando a gente se propõe a fazer algo para o outro, para alcançar pessoas, alcançar vidas, eu creio que a gente faz com mais gosto, com mais responsabilidade, com mais zelo, com mais cuidado. E o primeiro a receber isso somos nós mesmos, né? Quem faz. Porque se a gente faz primeiro em excelência, a gente está produzindo primeiro para nós. Então, eu creio que nosso aproveitamento é muito maior. Por isso que eu falei, né, para vocês também fazerem um desafio que seja igual ou parecido, que pegue livros, que pegue curso e coloque para fora, transborde na vida de alguém. Então vou escrever aqui, 20º dia, dia 20 da leitura. Uma vida com propósitos. Boa noite. Olá. Metade da nossa caminhada. Vou fixar aqui para quem chegar ver de que nós estamos falando. Compartilha aí essa live com alguém que você acha que possa se interessar por esse assunto. Vamos fazer isso? E mesmo se a pessoa não estiver online, depois ela pode assistir, porque eu vou deixar gravado aqui. Vamos lá? Dia 20, restaurando a comunhão. Deus restaurou o nosso relacionamento consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério de restaurar relacionamentos. Por que fala em restaurar? Porque já foi quebrado uma vez, né? E aqui a gente lembra de Gênesis, quando Adão e Eva, né, pecam e pelo pecado deles, eles se afastam de Deus. Na verdade, Deus descia para estar com eles, né, no final da tarde, né, como se fosse esse horário aqui, no pôr do sol. Deus descia para falar com eles todos os dias. E por causa do pecado, nesse dia, eles não foram. E aí Deus pergunta, né? Adão, onde você está? Na verdade, não era em uma situação geográfica, mas era fora, né? Estar fora da presença de Deus. Então, por isso, né, que o autor coloca restaurando a comunhão, porque foi perdido esse relacionamento com Deus.
Então nós vamos ver como fazer para restaurar, né, nossa comunhão com os outros e com Deus também. Sempre vale a pena restaurar relacionamentos. Uma vez que a vida consiste em aprender a amar, Deus quer que valorizemos os relacionamentos e nos esforcemos para mantê-los, em vez de descartá-los, sempre que houver desacordo, mágoa ou conflito. Na verdade, a Bíblia diz que Deus nos deu o ministério de restaurar relacionamentos. Por este motivo, boa parte do Novo Testamento é dedicada a nos ensinar como lidar uns com os outros. Paulo aconselha: se vocês receberam algo bom para seguir a Cristo, se o amor dele fez alguma diferença na vida de vocês, se estar numa comunidade do Espírito significa algo para vocês, se vocês têm um coração, se vocês se importam uns com os outros, façam-me um favor. Concordem um com o outro, amem um ao outro, sejam amigos de verdade. Paulo ensina que a habilidade no trato com as pessoas é um dos traços do cristão maduro. Oi Dani, oi Laiane, bem-vindas. O desejo de Cristo é que sua família seja conhecida pelo amor entre seus membros. Por isso, romper a comunhão é um testemunho deplorável para os não cristãos. Esse foi o motivo de Paulo ficar tão envergonhado quando os membros da igreja de Corinto se dividiram em facções opostas, chegando até mesmo a brigar na justiça comum. Em sua carta, ele lamenta: que vergonha! Será que entre vocês não existe alguém com bastante sabedoria para resolver uma questão entre irmãos? Ele ficou escandalizado ao descobrir que não havia ninguém maduro na igreja para resolver o conflito pacificamente. E esse tema, eu acredito que ele está bem atual, né, para nós hoje, porque hoje com a política, né, tão polarizada, grupos de família, grupos de amigos, um querendo ter, né, o seu ponto de vista ali aceito por todos. Mas eu tenho aprendido que para a gente ter tempos de paz, a gente primeiro precisa ter tempos de guerra. E fazendo a leitura aqui, eu já me adiantei, né, em falando as minhas considerações antes de fazer a leitura completa, mas primeiro vem a guerra para que a gente tenha momento de paz. Então eu creio que nós estamos em momento de guerra para que a gente possa levar o nosso ponto de vista, é claro, né, de forma mais sábia, né, mais elegante, de forma respeitosa, porque a gente está num momento muito delicado, né? Vamos falar assim. E a gente precisa de maturidade para entender que tem pessoas que ainda não tiveram consciência exatamente do que está acontecendo, do que está por trás de toda essa política, que na verdade envolve uma cultura e envolve um mundo espiritual. Só que muitas pessoas não sabem nem que existe um mundo espiritual. E isso que é preocupante, porque a gente vai lutar com armas espirituais e a pessoa vai usar as armas, né, naturais, o conhecimento que ela tem. Então, é um momento que a gente tem que ir para a palavra, né, buscar na presença, com sabedoria, para que a gente possa levar aquilo que a gente tem conhecimento para aquelas pessoas que ainda não chegarem a um nível de maturidade para entender o que está acontecendo. Na mesma carta, declara: tenho uma preocupação séria a compartilhar com vocês, meus amigos. Pela autoridade de Jesus, nosso Senhor, tentarei ser o mais direto possível. Vocês precisam aprender a entrar em acordo.
devem ter consideração uns pelos outros, cultivando a vida em comum. Essa palavra ela é muito forte, essa palavra do acordo. O acordo é ter o senso comum, ouvir a opinião, né, das duas pessoas e escolher ali o melhor caminho que define os dois lados. Se você deseja a bênção de Deus em sua vida e quer ser conhecido como filho de Deus, aprenda a ser um pacificador. Jesus disse: Deus abençoa os que trabalham pela paz, pois eles serão chamados filhos de Deus. Note que Jesus não disse: bem-aventurados os que amam a paz, pois todo mundo ama a paz. Nem disse: bem-aventurados os pacíficos, que nunca se incomodam com nada. Ele chama bem-aventurados os que trabalham pela paz, aqueles que procuram efetivamente solucionar conflitos. Pacificadores são raros, porque promover a paz é um trabalho difícil. Então o Senhor ele nos chama para ser pacificadores. Mas pacificador é aquele que trabalha, não é aquele que se omite. A gente tem construído, né, os nossos estilos de vida diferente do que a gente é confrontado aqui. E confronto, ele é para edificar. Quando eu apresento o meu ponto de vista, eu estou querendo gerar consciência no outro de algo que ele possa não estar com clareza. E que ele seja sábio, né, também para receber esse ponto de vista e que não venha com 4 pedras na mão, porque ele vai estar perdendo se ele fizer isso. E nós, com compaixão, com misericórdia, com paciência e sabedoria, nós temos que levar essa instrução, esse conselho para essa pessoa que ainda está na escuridão, vamos falar assim. E aqui quando fala, né, que nós fomos chamados para ser pacificadores, é para levar luz, porque se eu fico escondida, eu não estou sendo pacificadora, eu estou ignorando aquele momento. Então isso aqui é um ensino muito forte para nós, que nós devemos ter ação diante de uma situação para trazer a reflexão naquilo, para trazer luz e para que a gente possa depois comemorar esse momento de acordo, esse momento de lucidez e de consciência. Você foi formado para ser parte da família de Deus. E o segundo propósito de sua vida aqui é aprender a amar e a se relacionar com as pessoas. Por isso, promover a paz é uma das habilidades mais importantes que você pode desenvolver. Infelizmente, a maioria de nós jamais aprendeu a resolver conflito. Nós não fomos educados para resolver conflito, nós fugimos deles, não é? E pensando numa palavra aqui de Jesus, ele acalmava a tempestade, né? Tem a passagem dos discípulos em alto mar, onde havia uma tempestade e Jesus dormiu no barco. E depois ele ordenou que aquela tempestade cessasse. Então, por mais que, né, estivesse acontecendo um conflito ali, ele acalmou. Só que em outra situação, ele se irou diante de um templo onde as pessoas estavam vendendo coisas em nome de Deus, estavam rompendo um princípio de ordem, de organização e daquilo que era a palavra de Deus. E Jesus, ele quebrou, ele chegou irado, ele quebrou o templo. Então, tá vendo como que Jesus, ele tinha os momentos dele de mansidão, mas ele também, quando era para chegar com energia, ele chegava. E às vezes a gente acha que Jesus é só a calmaria, mas não.
Ele tinha as duas situações, os extremos, mas ele usava com sabedoria e no momento certo, na hora certa. Promover a paz não é evitar conflito. Fugir de um problema, fingindo que ele não existe, ou ter medo de falar sobre o assunto, é, na verdade, covardia. Jesus, o príncipe da paz, nunca teve medo de conflitos. Ele, em determinada ocasião, ele provocou um conflito para o bem de todos. Há momentos em que devemos evitar o conflito, mas há ocasiões em que precisamos criá-lo e situações em que precisamos solucioná-lo. Por isso, precisamos orar, pedindo a contínua direção do Espírito Santo. Promover a paz também não é apaziguar. Ceder o tempo todo, agir com subserviência e permitir que os outros sempre o reprimam, não era o que Jesus tinha em mente. Ele se recusou a ceder em muitas questões, sustentando seus argumentos diante de qualquer oposição diabólica. E como a gente tem visto essas oposições diabólicas atualmente, né? Na política, mais especificamente. Então, os planos de Deus, eles não vão ser frustrados, porque a terra ele deu para os filhos. Eu sou filha, eu creio que você também. Então, nós vamos nos posicionar, cumprindo esses propósitos e esses mandamentos que Deus já nos liberou. Porque a terra ele deu para os filhos governarem o governo dele, pela autoridade dele, pela autoridade de filhos que somos nele. Então, nós não vamos permitir oposição diabólica no nosso meio. Como restaurar um relacionamento? Como cristãos, Deus nos chamou para que ajustássemos nossos relacionamentos uns com os outros. Seguem 7 passos bíblicos para a restauração da comunhão. Vamos para o primeiro. Fale com Deus antes de falar com a pessoa. Converse com Deus a respeito do problema. Se você orar a respeito do conflito, em vez de se juntar a alguém para murmurar, descobrirá que, em geral, ou Deus muda seu coração ou muda o coração da outra pessoa, sem sua ajuda. Todos os relacionamentos seriam mais tranquilos se você tão somente orasse mais a respeito deles. Então, antes de ir conversar com alguém e antes de murmurar sobre determinada situação, vai para a presença do Senhor, né? Fale com Ele aquilo que você está sentindo, tenha um momento de sinceridade com Ele, intimidade, para que Ele revele no seu coração exatamente o que tem acontecido, porque às vezes é apenas um sentimento e não é realmente aquilo, um fato que está acontecendo. E quando você for conversar com a pessoa, Deus já mudou aquela relação. Assim como Davi compôs os salmos, use a oração para desabafar verticalmente. Conte a Deus suas frustrações, clame por ajuda. Ele nunca fica surpreso ou aborrecido com sua raiva, mágoa, insegurança ou qualquer outra emoção. Portanto, diga-lhe exatamente como se sente. A maioria dos conflitos tem raízes em necessidades não satisfeitas. Às vezes a gente está em busca apenas de nossas próprias realizações. E aí nós nos frustramos com algo que não aconteceu como nós gostaríamos. Então, a oração ela vai fazer com que o nosso coração esteja alinhado com a vontade de Deus. Algumas dessas necessidades só podem ser alcançadas por Deus. Quando você espera que uma pessoa, amigo, mulher, chefe ou membro da família, satisfaça uma necessidade que somente Deus pode atender, está se candidatando à amargura e à decepção. Ninguém pode suprir todas as suas necessidades, exceto Deus. Só Ele nos preenche, não é? O apóstolo Tiago observa que muitos de nossos conflitos acontecem por falta de oração. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Não têm porque não pedem. Em vez de confiar em Deus, preferimos crer que os outros nos farão felizes.
e então ficamos furiosos quando eles nos decepcionam. Deus, porém, está dizendo: por que você não vem primeiro a mim? Demais, não é, Elaine? Tome sempre a iniciativa. Não importa se você ofendeu ou foi ofendido. Deus espera que você dê o primeiro passo. Não espere pela outra parte, vá primeiro a ela. Restaurar a comunhão perdida é tão importante que Jesus lhe deu precedência até mesmo sobre o culto de adoração. É assim que eu quero que vocês se conduzam. Se alguém estiver no local do culto, prestes a fazer uma oferta, e de repente se lembrar de que um amigo tem algum ressentimento contra ele, deixe de lado a oferta, saia imediatamente, procure o amigo e conserte a situação. Depois de fazer isso, então poderá voltar e oferecer seu culto a Deus. Então a importância, de nós buscarmos essa reconciliação, com nossos irmãos. Quando a comunhão é prejudicada ou rompida, planeje imediatamente uma conferência de paz. Não fique adiando, arrumando desculpas, nem prometendo. Resolvo isso qualquer dia desses. Programe o encontro o mais rápido possível. Demoras só aprofundam o ressentimento e pioram a situação. Quando se trata de conflitos, o tempo não cura nada, pelo contrário, as mágoas tornam-se mais profundas. E a gente é mestre, em usar muitas vezes, o tempo cura, não é? Mas na verdade o tempo não cura. Se a gente não for lá e buscar aquela reconciliação, o tempo não vai curar. A gente vai estar remoendo aquela mágoa, aquela ofensa no nosso coração. E vai ser ruim para nós, porque vai tirar nossa conexão com Deus. Agir rapidamente também evita que os danos espirituais sejam maiores. A Bíblia diz que o pecado, incluindo os conflitos não resolvidos, bloqueia a comunhão com Deus e impede que as orações sejam respondidas. Olha isso. Além de nos tornar infelizes. Os amigos de Jó lembraram-no de que ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo que leva à morte. E se a nossa alma está machucada, está ferida, está com ofensa, isso vai nos adoecendo. Disseram-lhe também: como a sua raiva, você só está se ferindo. Normalmente, o sucesso de uma conferência de paz depende da escolha, do momento e do local adequado. Não se reúna se você estiver cansado, apressado ou tiver de ser interrompido. O melhor momento é quando ambos estiverem tranquilos. Então, em uma situação que você sabe que vai precisar de um acordo, de uma conversa, de uma reconciliação, é importante o tempo e o modo. O tempo é aquele melhor momento, para ambas as pessoas. E a situação, que em cada um se encontra. Está cansado, está apressado, o ambiente, geográfico, ele é interessante para isso. Então a gente tem que ver se esse momento ele vai ser adequado mesmo para aquela situação ser resolvida, o conflito ser apaziguado. Demonstre compaixão pelos sentimentos dos outros. Use mais os ouvidos que a boca. Antes de procurar solucionar qualquer desavença, você deve primeiro levar em consideração os sentimentos das pessoas. Paulo aconselha que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. O verbo procurar é a tradução do grego skopos, do qual formamos as palavras telescópio e microscópio. Significa estar alerta, observar. Concentre-se em seus sentimentos, não nos fatos. Comece pela compaixão, não pela solução do problema. Não comece tentando arrancar das pessoas o que elas sentem.
Ouça-as apenas, deixando que se descarreguem emocionalmente, sem ficar na defensiva. Concorde com a cabeça, sinalizando que compreende, mesmo que tenha outra opinião. Então, quando você está conversando com ela, ela vai falando, né, ela vai colocando as emoções para fora, você vai ali, né, com a cabeça balançando, né, de forma vertical. Você vai fazendo com que ela vá falando o que está dentro dela, mostrando que está entendendo, que está acompanhando, que está entendendo o ponto de vista dela. Deixe ela falar de forma emocional para depois vocês tratarem dos atos. Os sentimentos nem sempre são verdadeiros ou lógicos. Na verdade, os ressentimentos nos fazem agir e pensar como tolos. Davi admitiu certa vez: o meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, ó Deus, era como um animal sem entendimento. Todos agimos como bestas feras quando estamos feridos. Em contrapartida, a Bíblia diz: a sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. A paciência tem origem na sabedoria, e a sabedoria tem origem no fato de ouvir a perspectiva dos outros. Quando ouve, você está dizendo: valorizo sua opinião, preocupe-me com o nosso relacionamento, e você é importante para mim. O ditado é verdadeiro: as pessoas não se importam com o que sabemos, até que saibam que nos importamos. Para restabelecer a comunhão, é preciso carregar o fardo de termos consideração para com as dúvidas e temores de outras pessoas. Agrademos ao outro e não a nós próprios, e façamos aquilo que é para seu bem. É torturante observar pacientemente a raiva dos outros, sobretudo quando ela é infundada. Mas lembre-se, foi isso que Jesus fez por você. Ele suportou uma fúria infundada e maliciosa para salvá-lo, pois não buscou sua própria satisfação, mas conforme está escrito: os insultos dos que te injuriaram caíram sobre mim. Imagina, né, o que Jesus passou. Um homem santo, um homem sem pecado, ter que passar pela rejeição, pela tortura, em prol de outros, né? Em prol de nós mesmos. Confesse sua parte no conflito. Isso aqui é o item 3. Se você realmente deseja restaurar um relacionamento, comece admitindo os próprios erros e transgressões. Então tá aqui uma dica, né, que o autor orienta. Se a gente tiver uma conversa difícil, inicialmente que a gente assuma a nossa parte, né, no erro, porque nós também erramos. Então, a gente chega aí em humildade, né? Você me desculpa, eu errei. Você admite o que você fez e começa a conversar, né, sobre aquele determinado assunto. Jesus disse que esta é a forma de ver as coisas com mais clareza. Primeiro, tire a viga de seu olho. E então, talvez, você enxergará suficientemente bem para tirar o cisco do olho do seu amigo. Porque muitas vezes a gente vai tomando satisfação, a gente vai com 4 pedras na mão, sem a gente se desculpar. E quando a gente se desculpa, primeiramente, provavelmente nós também temos parte no erro, aquilo gera uma conexão maior, né, com o outro, porque ele entende que nós estamos ali porque nós nos importamos, né, com o relacionamento e queremos mantê-lo. Já que todos temos pontos cegos, você precisará pedir a uma terceira pessoa que o ajude a avaliar suas ações, antes de se encontrar com quem tem um conflito. Também peça a Deus que lhe mostre quanto você mesmo contribuiu para o problema. Pergunte: sou eu o problema? Estou sendo irrealista, insensível ou sensível demais? Então, além da gente pedir desculpas, né, àquela pessoa, perguntar para Deus o que Ele tem a nos falar sobre aquela atitude, aquele ato. E outra coisa é levar alguém conosco, para que seja um conselheiro e um apaziguador diante daquela situação.
É igual briga, né, de marido e mulher. Eles falam que briga de marido e mulher a gente não se mete, né, não se mete a colher. Mas tá aí, porque ambos emocionalmente feridos sempre vão olhar os lados deles próprios. Então é importante ter uma terceira pessoa para avaliar aqueles fatos e muitas vezes gerar esse convencimento, né, de pontuar onde cada um tem errado e promover ali uma solução, um acordo entre aquele momento de resolução. A Bíblia diz: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. A confissão é uma ferramenta poderosa para a reconciliação. Não raro, a forma de lidarmos com o conflito cria um problema ainda maior. Quando você começa admitindo humildemente os erros, isso neutraliza a raiva da outra pessoa e a deixa desarmada, porque ela provavelmente espera que você ficasse na defensiva. Não dê desculpas, nem transfira a culpa, apenas confesse sinceramente qualquer participação que tenha tido no conflito. Aceite a responsabilidade pelos erros e peça perdão. Item 4. Invista contra o problema, não contra a pessoa. Então a gente deve conversar sobre a situação e não julgar a pessoa. Não há como solucionar o problema se você estiver preocupado em identificar a culpa. Você terá de fazer uma escolha. A Bíblia diz: a resposta cortês abranda a fúria, mas a língua afiada incita a ira. Você nunca se fará entender estando zangado, por isso escolha cuidadosamente as palavras. A resposta branda é sempre melhor que o sarcasmo. Na solução de conflitos, a maneira de falar é tão importante quanto o que se fala. Se você se expressar de forma ofensiva, a outra pessoa ouvirá de forma defensiva. Deus nos diz: quem tem coração sábio é conhecido como uma pessoa compreensiva. Quanto mais agradáveis são as suas palavras, mais você consegue convencer os outros. Irritar as pessoas jamais funciona e você nunca é persuasivo quando é rude. Então a gente tem que colocar amor nas nossas palavras, né? Entender que o momento é importante e o modo também. Porque se eu chego para falar daquela situação que já está constrangedora, se eu chego na defensiva, com ira, com orgulho, né, com uma entonação mais forte, aquela pessoa ela vai ficar na esquiva ali, ela vai entrar para o ataque. E tem frase que fala, né, que a melhor defesa é o ataque, então ela já vai partir para cima de você. Então o melhor momento é a gente observar, procurar com mansidão, com humildade, com palavras certas, pedindo desculpa antecipadamente, para que aquela pessoa se renda e o acordo venha, né, a reconciliação venha. Durante a Guerra Fria, ambos os lados concordavam em que algumas armas eram tão destrutivas que jamais deveriam ser usadas. Atualmente, as armas químicas e biológicas foram banidas e os estoques de armas nucleares estão sendo reduzidos. Para o bem da comunhão, você deve destruir seu arsenal de armas nucleares relacionais, ou seja, condenar, menosprezar, comparar, rotular, insultar, ironizar, reagir com sarcasmo. Paulo resume tudo isso desta forma. Então aqui ele faz os comparativos, né, com a guerra. Por que existe guerra, né? Seja química, nuclear? Porque as pessoas não entram em acordo. Se elas entrassem em acordo, as guerras acabariam. Porque se foi acordado, por que elas teriam que invadir um território ou outro? E a mesma coisa, né, ele faz uma analogia aqui. Quais são as armas que eu tenho usado? É uma palavra de gritaria, uma palavra de ofensa, uma palavra que não edifica, uma palavra que machuca, uma palavra que destrói, uma baixaria, né? Uma palavra de baixo calão. Isso vai incomodar e não vai gerar acordo.
Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Então é ter uma fala edificante, não é? Coopere tanto quanto possível. Paulo disse: façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. A paz sempre tem uma etiqueta de preço. Às vezes custa nosso orgulho e quase sempre custa nosso egoísmo. Pelo bem da comunhão, faça o melhor que puder para chegar a um acordo. Adapte-se aos outros e mostre preferência pelas necessidades deles. Uma paráfrase da 7ª bem-aventurança de Jesus diz: abençoados são vocês, que conseguem mostrar que cooperar é melhor que brigar ou competir. Desse modo, irão descobrir que vocês realmente são e o lugar que ocupam na família de Deus. Enfatize a reconciliação, não a solução. É ilusão esperar que todos concordem a respeito de tudo. A reconciliação atém-se ao relacionamento, quando a solução está vinculada ao problema. Quando focamos a reconciliação, o problema perde importância e, não raro, se torna irrelevante. Podemos restabelecer um relacionamento mesmo quando somos capazes de resolver nossas diferenças. Os cristãos muitas vezes têm discordâncias sinceras e legítimas, além de anunciar suas divergências, mas podemos discordar sem ser desagradáveis. O mesmo diamante tem diferentes aspectos quando visto de diferentes ângulos. Deus espera unidade, não uniformidade. Podemos caminhar de braços dados sem concordar em tudo. Isso não significa que você deva desistir de encontrar uma solução. Talvez você precise continuar conversando e até mesmo discutindo, mas faça isso com espírito de harmonia. Reconciliação significa fazer as pazes, não necessariamente esquecer o assunto. Depois de ler este capítulo, com quem você acha que precisa entrar em contato? Com quem você precisa restaurar a comunhão? Não demore mais nem um segundo. Faça uma pausa agora mesmo e converse com Deus sobre essa pessoa. Então pegue o telefone e comece o processo. Estes 7 passos são simples, mas não são fáceis. É necessário muito esforço para restaurar a comunhão com alguém. Foi por isso que Pedro recomendou: esforcem-se para viver em paz com os outros. Quando você tenta promover paz, está fazendo o que Deus faria. É por isso que os pacificadores são chamados filhos de Deus. Tem Mateus 5:9. Que estudo tremendo! Aprendi muito. Espero que vocês também. Finalizando aqui o dia 20, pensando sobre o meu propósito de vida. Tema de reflexão: sempre vale a pena restaurar os relacionamentos. Qual relacionamento que você deve buscar reconciliação? Qual é o primeiro nome que vem aí na sua mente? Alguma situação constrangedora que você lembre? Então comece um processo. Comece esse processo, primeiro pela decisão. Primeiro você precisa decidir por isso e depois caminhar em direção a isso. E como o autor disse, isso é um processo. Não ache que vai ser um simples, pedido de desculpa que vai fazer um acordo ali bilateral. Mas é um processo de cura, é um processo de desconstruir uma ofensa. E nós somos chamados a ser pacificadores e reconciliadores, uns com os outros. E lembrando também que existem os dias de guerra para que tenha paz. Então os conflitos são necessários para que a gente possa entrar em acordo e buscar essa reconciliação. E não fugir dos problemas
e não fingir que esses problemas não estão acontecendo. Nós devemos levar a luz para aquela relação, porque às vezes o outro não está enxergando aquilo que a gente já enxergou. E nós devemos puxar esse outro para a consciência. Versículo para memorizar, tem Romanos 12, 18. Façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Você foi chamado para levar essa paz. Você é um pacificador. E para meditação, com quem estou precisando restaurar meu relacionamento? Então fica aí de tarefa para você buscar em Deus algo ou situação que tenha afligido seu coração. Peça a Ele para te mostrar se existe alguém que você não liberou perdão, ou que você sabe que alguém está magoado com você e que você possa falar com essa pessoa, iniciar um processo ali de apaziguamento, né, daquela situação que não foi bem resolvida. E assim gerar paz em ambos, né, para edificar as vidas, para que elas possam prosperar, né, bilateralmente. Então, tempos difíceis, né, um conflito é um tempo difícil. Tempos difíceis geram homens e mulheres fortes. Então nós precisamos, com a força do Espírito Santo, buscar essas pessoas, renovarmos com elas nossos relacionamentos e pedir por tempos de paz com elas, para que nós possamos fluir e deixar esse rio de vida fluir através das nossas vidas, porque nós estamos aqui na Terra por um encargo, e esse encargo é de muita responsabilidade, porque Deus nos chamou para isso, para levar a palavra dele, para nos relacionarmos uns com os outros e ministrarmos a palavra dele a essas outras pessoas. Então, em tempo de política, que está aí todo mundo aflorado, né, por buscar esses tempos de paz, a gente sim pode ir para um conflito, mas de forma harmoniosa, de forma elegante, de forma madura, com o falar brando, o falar para edificar, né, vidas, para gerar consciência, porque se a gente não fizer no tempo e no modo adequado, nós vamos piorar a situação. A gente vai causar no outro uma rejeição a nós e a própria palavra, porque se a gente tem buscado viver essa palavra, nós estamos afastando as pessoas em procurar essa paz que a gente tem levado a elas, não é? Então fico aí com esse aprendizado de hoje e eu vou ficar meditando aqui também. Um beijo, obrigada aí a todos que ouviram e ainda os que vão ouvir. E se quiser me chamar para conversar, pode ficar à vontade, tá bom? Quiser lembrar de uma situação aí, pedir algum conselho, orientação, eis-me aqui. Um beijo, boa noite. Tchau, tchau. Obrigada, Laiane, sempre aí comigo. Um beijo.